Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 4. Consistência, um estado mental. Espero que após a leitura dos 3 primeiros capítulos, não esteja pensando que já aprendeu como pensa um trader de sucesso. O que diferencia um trader de sucesso dos outros não é o que ele faz ou quando faz, mas como pensa sobre o que faz, como está pensando quando faz. Ter sucesso em alguns trades pode lhe fazer sentir que trading é fácil. Lembre-se daqueles trades que lhe trouxeram um ótimo resultado. Como foi fácil tomar a decisão de comprar ou vender? É quase irresistível concluir, a partir dessa sensação, que fazer dinheiro como trader é fácil. Mas se é assim tão fácil, por que tão poucos conseguem dominar essa atividade? Como se explica a distância que existe entre o que sabe sobre o trading e os seus resultados com o trading? Pensar sobre trading. O trading pode ser uma atividade fácil e divertida. Porém, isso depende de uma atitude ganhadora. Porém, essa atitude mental não é uma ação. Assim como a felicidade, a boa disposição e a satisfação, ela é um estado mental. Podemos tentar ser consistentes sem ter as convicções e atitudes adequadas. Mas será como tentar se divertir quando não está feliz. Até pode ser que, de repente, você veja ou ouça algo que lhe tire uma risada. Mas essa mudança abrupta e breve de humor terá sido ocasionada por uma circunstância externa. Porém, você pode aumentar as chances de se divertir se tentar neutralizar as convicções e atitudes que o impedem de ser feliz. O sucesso consistente no trader funciona da mesma maneira. Não é o mercado que nos fará felizes. As pessoas felizes são assim, sem se esforçarem nesse sentido. Assim também, os traders consistentemente bem-sucedidos são assim naturalmente. Isso pode parecer abstrato, mas não se tenta ser consistente, porque justamente isso o fará neutralizar a sua intenção e o aproximará mais das possibilidades de perdas. Os melhores trades que já fez foram fáceis e não exigiram esforço. Você não precisou de esforço para que eles se tornassem fáceis. Não houve luta. Você estava no fluxo de oportunidades e todo o seu conhecimento sobre o mercado estava à sua disposição, fluindo naturalmente. Tentar fazer indica a existência de luta ou resistência. Os melhores traders não procuram, mas sim esperam as oportunidades que o mercado irá lhe oferecer num determinado momento. No capítulo 3, ilustrei como nossas mentes estão programadas para evitar a dor física e emocional. Se esperamos no trading que o mercado nos dê aquilo que queremos, então quando isso não acontecer, virá a frustração e a dor. Os nossos mecanismos mentais procuram nos proteger dessa dor, bloqueando informações que nos desagradam e subconscientemente selecionamos as informações que estão de acordo com o que esperamos. Assim, nossa mente tenta manter o nosso espírito tranquilo. Porém, esse mecanismo também nos exclui do fluxo de oportunidades e entramos no âmbito do podia ter, do devia ter, do teria e do se ao menos. Depois da oportunidade perdida, todas as informações antes bloqueadas se tornam claras de forma emocionalmente dolorosa. Para ser consistente, é preciso aprender a olhar o trade de uma forma em que não está vulnerável a estes processos mentais, conscientes e subconscientes de proteção emocional. A ameaça de dor gera medo, e o medo está na origem de 95% dos erros. Tudo o que tentar fazer como trader será uma luta, e esta irá parecer ser contra o mercado ou o mercado contra você. Na verdade, essa luta acontece dentro da sua mente. É você que está a lutar contra a sua própria resistência, conflitos e medos internos. E como encarar o trading sem ter medo? A resposta é: aprenda a aceitar o risco. Compreender verdadeiramente o risco.
Além das questões sobre responsabilidades, que já discutimos, não há nada mais elementar para o sucesso e também mais mal compreendido do que a ideia de aceitar o risco. Estar envolvido numa atividade estruturalmente arriscada não significa aceitar o risco. Aceitar o risco significa aceitar as consequências dos trades sem desconforto emocional ou medo. O medo irá agir sobre nossa percepção da informação e sobre o nosso comportamento, levando-nos justamente à experiência que tentamos evitar. Quando você se dispõe a aceitar uma oportunidade, não impõe limites ou cria expectativas ao comportamento do mercado. Apenas deixa que o mercado siga seu rumo sem que seu estado mental seja afetado. Dessa forma, a luta deixa de existir, e quando a luta interna acaba, tudo se torna fácil. Mas como aceitar o risco sem medo e se manter confiante e tranquilo quando se tem absoluta certeza que é possível estar errado, perder dinheiro, deixar passar uma oportunidade ou fazer um negócio menos vantajoso? O medo e o desconforto são completamente justificados e racionais. Porém, não é verdade que todos os traders percebem essas sensações da mesma forma. Assim, como nem todos têm as mesmas convicções e atitudes, também não compartilhamos da mesma sensibilidade emocional. Trabalhei certa vez com um trader que sentia pavor de cobras. Ele não tinha lembrança de nenhum momento de sua vida onde esse medo estivesse ausente. Um dia, ele foi jantar com a família na casa de um amigo. O que ele não sabia era que o filho do amigo criava uma cobra como animal de estimação. A certa altura da noite, o menino trouxe o animal para todos verem. E o meu cliente correu para o outro canto da sala. No entanto, sua filhinha de 3 anos não demonstrou o menor sinal de medo e ficou fascinada pelo animal. Quando ele me contou essa história, disse que estava chocado, não só pela presença da cobra, mas pela reação da sua filha. Expliquei-lhe que seu medo era tão grande e a relação com a filha tão profunda que para ele parecia impossível a menina não compartilhar do mesmo sentimento que ele. Mas como ela haveria de demonstrar medo por um animal que nunca viu, a menos que tivesse sido ensinada a ter esse medo? Tal como esse meu cliente, a maioria dos traders consideram que os melhores traders também têm os mesmos medos que eles próprios. Eles consideram que os melhores traders neutralizaram de alguma maneira os seus medos por meio de coragem, nervos de aço e autocontrole. Embora isso possa parecer fazer sentido, não é assim que funciona no mundo do trading. Precisar de coragem, nervos de aço, iria indicar um conflito interno, uma luta, e assim afastaria esse trader do fluxo e, por consequência, de seus resultados. Quando o risco é realmente aceito, não há o que temer, portanto, não é preciso coragem. Se não estivermos em estresse, para que precisamos de nervos de aço? Ao fazer essas considerações, lembre-se de uma coisa. Muito poucas pessoas que entram no trading começam com as convicções e atitudes adequadas sobre responsabilidade e risco. A grande maioria passa pelo ciclo que descrevi do trader iniciante. Começam despreocupados, depois tornam-se assustados e os medos vão reduzindo continuamente o seu potencial. Os poucos que quebram esse ciclo e conhecem o sucesso são os que aprendem a aceitar a responsabilidade e o risco. Na maioria das vezes, essa quebra de ciclo rumo ao sucesso não é percebida pelo trader. É por isso que muitos poucos traders de topo conseguem explicar o que os ajudou a chegarem lá, se não por meio de axiomas, como reduza suas perdas, vá com o fluxo. O importante é que saiba que é sim possível pensar da mesma maneira que os profissionais e exercer o trading sem medo, embora sua experiência pessoal tente me contradizer. Alinhar o ambiente mental. Grande parte do que escrevi até o momento
teve o objetivo de lhe preparar para o trabalho que começa agora, alinhar o seu ambiente mental de forma a aceitar o risco e funcionar como um trader profissional. Você aprenderá com essa estratégia de pensamento como criar uma nova relação com o mercado, dissociando o trading do erro. Quando não houver mais ameaça da dor emocional, o medo desaparecerá, bem como os erros resultados por ele. Será preciso empenho para chegar a este nível, mas ao final se surpreenderá com a simplicidade das soluções e verá que não foi tão difícil quanto parecia. O estado mental ou perspectiva se parece com um código de programa de software. Pode ter milhões de linhas, mas se um único caractere estiver fora do lugar correto, isso pode arruinar o desempenho de todo o sistema. A solução é simples, corrigir um caractere. Mas descobrir onde ele está exigirá perícia. No caso da mentalidade de trading ideal, parta do pressuposto que todos nós começamos com um código de software defeituoso. Basta um clique, um passo, e repentinamente ocorrerá o que eu chamo de momento ou o momento em que se faz luz. Todos nós já tivemos essa experiência algum dia. É como se o mundo tivesse mudado de repente. Nessa hora, podemos dizer, é tão simples, como é que eu não vi antes? Por vezes, sentimos que essa nova característica sempre fez parte de nós, só estava escondida. Depois, não acreditamos como conseguimos viver até então sem ela. Resumindo, você pode até ter consciência do que lhe falta para alcançar o sucesso consistente como trader, mas só isso não basta. Consciência não é necessariamente o mesmo que convicção. Vejamos o exemplo de meu cliente que tem medo de cobras. Ele pode estudar tudo a respeito e conseguir identificar quais as cobras não são perigosas. Mas será que esse conhecimento fará seu medo desaparecer? Não podemos partir desse pressuposto. Em seu ambiente mental, poderão coexistir lado a lado a sua consciência sobre as cobras venenosas e o seu medo de qualquer cobra. Isso significa que ele está condenado a ter pavor de cobras pelo resto da vida? Só se quiser. É uma questão de vontade. Muitos escolhem conviver com medos irracionais por não quererem ter o trabalho de ultrapassá-los. Nesse exemplo dado, a contradição é óbvia. No entanto, muitos conflitos que envolvem a responsabilidade e o risco não são tão óbvias. Mas as convicções contraditórias não são o único problema. Como estou disposto a correr riscos que os traders consideram fazer parte de seu nível funcional, quando, na verdade, a forma como veem o mercado parece indicar que estão fazendo tudo para evitar o risco? As convicções contraditórias e a consciência não funcional representam o código e o software defeituoso. Um código que dá à atividade de trading uma qualidade misteriosa, primeiro desafiadora e divertida e depois desesperadora. Quando estava na universidade, no final da década de 1960, um dos meus filmes preferidos era O Presidiário, com Paul Newman. Neste filme, o personagem Luke era um presidiário que havia fugido da cadeia por 2 vezes. O diretor da prisão e os guardas empenharam-se em não se deixarem enganar por uma 3ª vez. E durante todo o tempo faziam Luke trabalhar sem parar. E quando o batiam, perguntavam: já está no seu perfeito juízo, Luke? E após muita tortura, ele acabou por dizer que sim. Mas tentou fugir mais uma vez e foi morto pelos guardas. Assim como Luke, muitos traders estão tentando, conscientemente ou não, fazer as coisas do seu jeito, batendo no mercado. Como resultado, são assassinados financeiramente e emocionalmente. Existem formas mais fáceis de obter o que se quer do mercado, mas primeiro é preciso querer estar no seu perfeito juízo. Trading the Zone, de Mark Douglas.
Capítulo 5. A dinâmica da percepção. Um dos principais objetivos deste livro é ensinar a eliminar a ameaça de sofrer emocionalmente com as informações do mercado. Do ponto de vista do mercado, tudo é simplesmente informação. Pode até parecer que em algum momento o mercado esteja querendo lhe magoar, mas é a sua própria estrutura mental que determina o modo como interpreta as informações vindas do mercado. Para os profissionais, nada relativo aos mercados é doloroso. Portanto, não há nenhuma ameaça. E se não há ameaça, não há do que defender-se. Não há motivos para seus mecanismos de defesa, conscientes ou subconscientes, entrarem em ação. Se o que você quer é conseguir fazer trading como os profissionais, então tem que ver o mercado do modo objetivo, sem distorções. Tem que conseguir agir sem resistência ou hesitação, mas com a dose adequada de moderação e prudência para contrariar os efeitos negativos do excesso de confiança e euforia. Seu objetivo é alcançar o estado mental de trader. Para lhe ajudar a atingir esse objetivo, quero mostrar como redefinir a sua relação com as informações do mercado de modo que deixe de as ver como ameaçadoras, que você se mantenha concentrado nas oportunidades disponíveis, ao invés de concentrar-se no sofrimento emocional que lhes possam causar. Fazer o debug do seu software mental. Por outras palavras, queremos eliminar os erros de programação do nosso software mental para ficarmos no nosso perfeito juízo. Para isso, é preciso conhecer a natureza da energia mental e como usá-la para alterar a perspectiva a respeito do mercado. Você ficará surpreendido como pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença nos resultados de trading. O processo de trading começa com a percepção de uma oportunidade. Assim, para analisarmos a energia mental, temos que primeiro entender o processo de percepção. O que determina o modo como percebemos a informação ou o que sentimos em relação a ela? Como se relaciona a percepção com aquilo que experimentamos num determinado momento? Para entender a dinâmica da percepção e responder a estas questões, é preciso pensar em tudo, e quero mesmo dizer tudo, o que existe neste planeta e à sua volta como um conjunto de forças. Forças que geram informação sobre as propriedades, características e traços que as tornam únicas. Antes de continuarmos, observem que uso o verbo gerar de uma forma bem abrangente. Para ilustrar o que eu digo, olhemos para algo tão simples como uma rocha. Posso afirmar que uma rocha expressa informações sobre sua natureza e suas propriedades irão funcionar como forças sobre os nossos sentidos. Uma rocha tem uma textura, que funciona como uma força sobre o nosso sentido do tato. Ela tem uma forma e cor que atuam como uma força sobre a nossa visão. Pode até ter um odor, que atuará sobre nosso olfato, ou ter sabor, embora eu não tenha lambido nenhuma rocha recentemente para o saber. Quando nos deparamos com algo no ambiente à nossa volta que expressa as suas propriedades e características, ocorre um intercâmbio de energia. A energia mental do exterior é transformada pelo nosso sistema em impulsos elétricos e depois armazenada no nosso ambiente mental interior. Então, as memórias, as características e, em última análise, as convicções que adquirimos ao longo de nossas vidas existem no nosso ambiente mental sob a forma de energia estruturada. Os pensamentos são energia. Como pensamos numa língua, os nossos pensamentos são estruturados pelas limitações e regras que regem o idioma em que pensamos. Quando exprimimos esses pensamentos em voz alta, criamos ondas sonoras, que são uma forma de energia. As ondas sonoras criadas pela interação das cordas vocais com a língua
são estruturadas pelo conteúdo da mensagem. As micro-ondas são energia. Muitas chamadas telefônicas são transmitidas por micro-ondas, o que significa que a energia das micro-ondas tem de ser estruturada de alguma forma que reflita a mensagem que está a transportar. O raio laser é energia, e se já viu algum espetáculo de raios laser, o que viu é pura energia a assumir uma forma que reflete os desejos criativos dos artistas. Há algo aqui verdadeiramente profundo. Se as memórias, as características e as convicções que adquirimos em resultado do nosso ambiente externo representam aquilo que aprendemos sobre esse ambiente e o modo como funciona, e se essas memórias, características e convicções existem no nosso ambiente mental como energia, e se a energia não ocupa espaço algum, então podemos dizer que temos uma capacidade de aprendizagem ilimitada. E eu estou afirmando isso. Percepção e aprendizagem. Temos que ter o cuidado de não confundirmos capacidade de armazenagem com capacidade de aprendizagem. Aprender e saber o que pode ser aprendido não é determinado pela capacidade de armazenagem. Lembram que concluímos que os componentes mentais, como as memórias, as características e as convicções, existem como energia? Tudo que é energia tem potencial para funcionar como uma força. Elas agem sobre os nossos sentidos, expressando a sua forma e conteúdo. O que quero dizer é que, num determinado instante, o ambiente gera uma quantidade gigante de informações. Algumas delas estão além do alcance psicológico dos nossos sentidos. A energia que está dentro de nós limita e bloqueia categoricamente o nosso conhecimento dessa informação, aplicando os mesmos mecanismos sensoriais ao meio ambiente. Algumas coisas nós não percebemos simplesmente porque não ouvimos ainda falar delas. Lembre-se da primeira vez que olhou para um gráfico de preços e volumes. Muito provavelmente, o que viu ali foi um monte de linhas emaranhadas e números que não significavam nada para você. O gráfico representava informação indiferenciada, e isso normalmente cria um estado de confusão. Mas, gradualmente, aprendeu a distinguir aquelas informações: tendências, consolidações, linhas de suporte e resistência, sinais de entrada e de saída, relações entre volume e preço, só para referir alguns. Agora use a imaginação e finja que estou colocando à sua frente exatamente aquele primeiro gráfico que você viu pela primeira vez. Haveria diferença agora? É claro. Em vez de um aglomerado de linhas, iria ver tudo o que aprendeu até agora sobre aquelas linhas. Por outras palavras, iria ver todas as interpretações que aprendeu a fazer, bem como todas as oportunidades que essas interpretações representam. O gráfico é o mesmo. O que muda é a energia estruturada que está dentro de você agora. A maioria de nós estamos o tempo todo cercados de oportunidades invisíveis, implícitas nas informações a que estamos expostos. Todos nós já ouvimos aquela expressão: as pessoas veem aquilo que querem ver. Eu diria de modo um pouco diferente. As pessoas veem aquilo que aprenderam a ver. E todo o resto é invisível até aprenderem a contrariar a energia que bloqueia a sua consciência do que está por aprender e descobrir. Para exemplificar, vejamos o primeiro encontro de uma criança muito jovem com um cão. Como é a primeira experiência, o ambiente mental da criança tem um passado limpo, por assim dizer, em relação a cães. Do ponto de vista da criança, até esse momento, os cães não existem. Já da perspectiva do ambiente, os cães existem e têm potencial para agir como uma força sobre os sentidos da criança e criar uma experiência.
Que tipo de efeito os cães são capazes de produzir? Eles podem ser amigáveis, carinhosos, protetores, e pode ser divertido brincar com eles. Ou podem ser hostis, maus e perigosos, só para mencionar muito dos comportamentos de que os cães são capazes. Quando a criança vê um cão pela primeira vez, não há absolutamente nada em seu ambiente mental que lhe diga com o que está a lidar. Isso pode gerar curiosidade ou confusão e medo. No nosso exemplo, a curiosidade da criança entra em ação e ela precipita-se sobre o cão para aumentar a sua experiência sensorial. Mas o cão a ataca ferozmente, a ponto de ser separado à força da criança. Esse tipo de experiência infeliz não é certamente comum, mas também não é assim tão raro. Escolhi-a por duas razões. Primeiro, a maioria das pessoas pode identificar-se com essa experiência de algum modo, seja pela sua própria experiência direta ou através da experiência de algum conhecido. E segundo, quando analisamos a dinâmica elementar dessa experiência do ponto de vista da energia, vamos aprender 1. Como as nossas mentes estão concebidas para pensar. 2. Como processam a informação. 3. Como estes processos afetam o que experimentamos. E 4. Qual a nossa capacidade para reconhecer novas possibilidades. Sei que podem parecer muitos conceitos para um único exemplo, mas os princípios envolvidos aplicam-se à dinâmica subjacente a toda a aprendizagem. Como resultado de ficar traumatizada a nível físico e emocional, a criança do nosso exemplo tem agora uma memória e uma característica definida sobre o modo como os cães podem se exprimir. No entanto, o tipo de dados sensoriais na sua memória não é tão importante quanto o tipo de energia que os dados sensoriais representam. Nós temos basicamente dois tipos de energia mental. Energia com carga positiva, a que chamamos amor, confiança, felicidade, alegria, satisfação, excitação e entusiasmo, para referir algumas das formas agradáveis como nós podemos sentir, e energia com carga negativa, que representa medo, terror, insatisfação, traição, arrependimento, raiva, confusão, ansiedade, estresse e frustração, representando tudo aquilo a que normalmente se chama de dor emocional. Como a primeira experiência da criança com o cão foi intensamente dolorosa, todas as memórias dessa experiência terão energia negativa, dolorosa e desagradável. E qual será o resultado dessa energia na percepção da criança em relação a qualquer outro cão? Medo, é óbvio. Cada um de nós, num momento ou noutro, já testemunhou uma situação em que alguém sentiu medo de algo, quando, da nossa perspectiva, não havia a mais pequena razão para isso. Provavelmente pensamos que aquele medo era irracional. Mas será o medo dela menos racional do que, digamos, o seu medo ou hesitação em realizar o próximo trade quando perdeu dinheiro no seu último? Usando a mesma lógica, um trader de topo diria que o seu medo é irracional, porque a oportunidade deste momento presente não tem absolutamente nada a ver com o seu último trade. Cada trade é simplesmente uma oportunidade única, com um resultado incerto e estatisticamente independente de todos os outros trades. Percepção e risco. Como vimos, o mesmo risco pode ser percebido de modo diferente por duas pessoas distintas. Para uma, pode ser completamente irracional. Quando a criança se deparou com o cão pela primeira vez, estava cheia de curiosidade e entusiasmo. De que maneira sua mente processou a informação que a colocou imediatamente no estado de medo nas próximas vezes em que encontrou outros cães? Se o medo é um mecanismo natural de proteção, o que fez dizer à mente da criança que deveria sentir medo de outros cães? O que aconteceu com a curiosidade dela?
Certamente haverá muito mais o que aprender sobre a natureza dos cães, ainda mais quando lembramos que nossas mentes têm uma capacidade de aprendizagem ilimitada. O poder da associação. Por mais complexas que possam parecer essas questões, é possível respondê-las com bastante facilidade. As nossas mentes têm uma característica estrutural inerente que nos faz associar e ligar algo que existia no ambiente externo, que seja semelhante em qualidade, características, propriedades ou traços, a algo que já existia no nosso ambiente mental interno sob a forma de memória. Em outras palavras, no exemplo da criança com medo de cães, qualquer outro cão que ela encontre mais tarde a fará sentir dor emocional. Basta que sua mente faça a ligação da memória com o que ela está vivenciando no momento. Esse processo de associação é algo que acontece de forma automática em nossas mentes. É tão involuntário quanto as batidas do coração ou os movimentos peristálticos. Vou tentar decompor esse processo causa-efeito nas suas partes mais elementares. Pode parecer um pouco abstrato, mas a compreensão desse processo é muito importante para libertar o seu potencial no sentido de se tornar um trader de sucesso consistente. Primeiro, existe energia estruturada externa à criança e energia estruturada no interior da criança. A energia exterior, dessa vez, tem uma carga positiva. O cão é amigável, brincalhão. A energia interna da criança é uma memória com carga negativa, fruto do trauma sofrido com o primeiro cão. Tanto a energia interna como a externa têm potencial para se manifestarem através dos sentidos da criança. A energia externa pode funcionar de forma agradável para a criança, mas lembre-se, este tipo de informação de um cão carinhoso, amoroso, são características que a criança ainda não experimentou. Tal qual o exemplo do gráfico de preços que apresentei anteriormente, a criança não conseguirá perceber aquilo que ainda não aprendeu. A energia interna também tem potencial e está só à espera para se manifestar. E se isso acontecer, a criança se sentirá ameaçada, com medo e talvez até mesmo terror. Apresentado dessa maneira, pode-se dar a entender que a criança tem a opção de escolha entre experimentar diversão ou experimentar medo. Mas não é assim que funciona. Como disse anteriormente, nossas mentes estão programadas para associarem e ligarem automática e instantaneamente informações que tenham características, propriedades e traços semelhantes. O que nesse momento está no exterior da criança tem o mesmo aspecto e emite os sons parecidos com o que está na sua mente. Se essa semelhança for suficientemente grande, a ligação ocorrerá, e a energia com carga negativa que está na criança será libertada por todo o seu corpo. O que acontece em seguida é o que os psicólogos chamam de projeção. Vou referir-me a isto apenas como uma outra associação instantânea, que faz com que a realidade da situação do ponto de vista da criança pareça ser uma verdade absoluta e inquestionável. Embora o comportamento do segundo cão seja absolutamente diferente do primeiro, na mente da criança, esse e o primeiro são um só. Assim, em vez de olhar para este novo encontro como uma oportunidade para experimentar algo novo, ela perceberá algo agressivo e perigoso. De fato, que indicação a criança poderia ter de que a sua experiência com cães não é absoluta e inquestionável? E da nossa perspectiva? Não. No entanto, do ponto de vista da criança, como poderia ser outra coisa senão a verdade absoluta? Que alternativas teve? Primeiro, não pode vislumbrar alternativas sobre as quais nada aprendeu. E é extremamente difícil aprendermos algo novo se estivermos com medo, porque, como já sabemos, o medo é uma forma de energia muito debilitadora. Faz-nos retroceder, ficar à defesa, fugir e estreitar a nossa atenção. Tudo isso dificulta muito, se é que não impossibilita, abrir a nossa mente para aprender. Segundo,
Para a criança, o cão é a origem da sua dor emocional. E, de certa forma, isto é verdade. Então, não faz a menor diferença o modo como o cão se comporte ou o que alguém possa dizer para tentar convencê-la que aquele cão é bonzinho, porque a criança irá sempre interpretar a informação que o cão gera de si próprio de um ponto de vista negativo. Ela não tem a mais leve noção de que sua experiência de dor emocional, medo, terror é totalmente autogerada. Se esse processo é possível para uma criança, será também possível os traders autogerarem as suas experiências de medo e dor emocional quando interagem com sinais do mercado e estarem perfeitamente convencidos de que são completamente justificados pelas circunstâncias? A dinâmica psicológica básica funciona exatamente da mesma maneira. O objetivo do trader é basicamente detectar as oportunidades disponíveis, não as ameaças. Para isso, ele tem que compreender muito claramente qual a origem da ameaça. Não o mercado. O mercado gera sinais neutros, ao mesmo tempo que oferece inúmeras oportunidades para agir. Se o que percebe num determinado momento lhe faz sentir medo, coloque esta questão a si mesmo. Será a informação estruturalmente ameaçadora ou estarei a experimentar o efeito do meu próprio estado de espírito refletido de novo em mim, como no exemplo dado? Sei que é uma ideia complexa, por isso darei outro exemplo. Imagine um cenário em que você perdeu dinheiro nos seus 2 ou 3 últimos trades. Você está analisando o mercado e parece surgir uma oportunidade. Ao invés de executar imediatamente o trade, você hesita. Parece muito arriscado. E a partir daí você passa a reunir informações para justificar a sua não entrada. Provavelmente são informações que você jamais usaria e que nem fazem parte da sua metodologia de trade. Entretanto, o mercado movimenta-se e, infelizmente, afastando-se do ponto em que você poderia ter entrado caso não tivesse hesitado. Agora está em conflito, porque ainda quer entrar. A consciência de deixar passar um trade ganhador é difícil. Só que ao mesmo tempo que o mercado se afasta do ponto de entrada, aumenta o risco de entrar. Você não quer perder a oportunidade, mas também não quer hesitar. No final, não faz nada, porque o conflito paralisou-o. Se este cenário lhe pareceu familiar, quero que se interrogue no momento em que hesitou. Estava a ler os sinais do mercado ou estava refém dos seus pensamentos, que por sua vez estavam a ser refletidos de volta para si numa espécie de ricochete? O mercado lhe deu um sinal, uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas não o fez. Pensemos agora num outro cenário. Imagine que ganhou dinheiro nos seus 2 ou 3 últimos trades. Você teria interpretado aquele próximo sinal do mercado da mesma forma? Teria percebido como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro? Teria hesitado em realizar aquele trade? É muito improvável. Se for como a maioria dos traders, estaria até aumentando a sua exposição mais do que o normal. Em ambas as situações, o mercado gerou um mesmo sinal. O que mudou foi o seu estado de espírito, negativo ou positivo. Se conseguir aceitar o fato de que o mercado não gera sinais com carga positiva ou negativa, então a única forma de a informação assumir uma carga positiva ou negativa é dentro de sua mente e depende da forma como a informação é processada. As nossas mentes associam constantemente a informação que nos chega do exterior com aquilo que já sabemos, fazendo com que pareça que as circunstâncias externas e a nossa memória, características ou convicções a que estas circunstâncias estão associadas sejam exatamente as mesmas. É isso que fez o primeiro trader, após uma sequência de perdas, sentir-se ameaçado pelo sinal dado pelo mercado, fazendo com que lhe parecesse excessivamente arriscado. Da mesma maneira, o segundo trader
vindo de uma sequência de ganhos, criou um estado de espírito positivo, fazendo-lhe perceber o sinal dado pelo mercado como uma oportunidade de risco menor. E isto explica a tentação de se comprometer em excesso. No capítulo 1, referi que muitos dos padrões mentais que fazem com que os traders percam dinheiro e cometam erros são tão evidentes e estão tão profundamente enraizados que dificilmente perceberíamos que a razão por que não somos consistentemente bem-sucedidos é a forma como pensamos. Compreender, ganhar consciência, estar alerta e aprender como contornar a propensão natural da mente para fazer associações é um grande passo para conseguir essa consistência. Desenvolver e manter um estado mental que interprete o fluxo de oportunidade do mercado como ausente de risco, de excesso de confiança, irá exigir controle consciente do processo de associação mental. Trading the Zone, de Mark Douglas, capítulo 6, a perspectiva do mercado. De um modo geral, a percepção do risco por parte de um trader depende do resultado dos seus 2 ou 3 trades mais recentes, embora os traders mais experientes não sofram um efeito deprimente ou eufórico dos seus resultados mais recentes. Assim, a sua percepção do risco de uma qualquer situação de trading não é afetada por essa variável pessoal e psicológica. Há aqui uma distância psicológica enorme que pode levá-lo a acreditar que os melhores traders têm qualidades estruturais nas suas mentes que contribuem para esta distância, mas posso assegurar-lhe que tal não é verdade. Todos os traders com quem trabalhei ao longo dos últimos 18 anos tiveram que aprender a treinar a sua mente para se focarem no fluxo de oportunidades do momento presente. Este é um problema universal e tem a ver com a forma como as nossas mentes estão programadas e com a nossa educação, significando isto que este é um problema geral. Há outros fatores que se relacionam, como a autoestima, que também podem funcionar como obstáculo ao nosso sucesso consistente. Mas o que vamos agora discutir é o elemento mais importante e elementar do seu sucesso como trader. O princípio da incerteza. Se existe alguma espécie de segredo sobre a natureza do trading, aqui está. Para ser verdadeiramente hábil, um trader tem de 1. Negociar sem medo ou com excesso de confiança. 2. Perceber o que o mercado está a oferecer da sua perspectiva. 3. Manter-se totalmente focado no fluxo de oportunidades do momento presente. E 4. Entrar espontaneamente num estado mental que lhe transmita a convicção inabalável de obter um resultado incerto, embora com vantagem para si. Os melhores traders evoluíram até o ponto em que acreditam indubitavelmente e sem conflito que tudo pode acontecer. Eles não desconfiam apenas que tudo pode acontecer ou falam dessa ideia sem convicção. A sua convicção na incerteza é tão poderosa que, na realidade, impede as suas mentes de associarem a situação e as circunstâncias do momento presente com os resultados dos seus trades mais recentes. Ao impedirem essa associação, conseguem manter as suas mentes livres de expectativas irrealistas ou rígidas sobre o modo como o mercado se irá comportar. Em vez de gerar o tipo de expectativas irrealistas que resultam na maior parte das vezes em dor emocional e financeira, aprenderam a ficar receptivos, a aproveitar todas as oportunidades que o mercado lhes oferece num determinado momento. Ficar receptivo é um estado em que aceitamos que os sinais que recebemos representam apenas uma parte da realidade. As nossas mentes não percepcionam automaticamente todas as oportunidades que se apresentam num dado momento. A explicação da criança e do cão do capítulo 5 é um exemplo perfeito do modo como as nossas versões pessoais da verdade
se refletem novamente em nós. Essa situação está sempre a acontecer no trading. Não conseguimos perceber a hipótese de o mercado se mover numa direção oposta à nossa posição se, por exemplo, estivermos a operar com base no medo de estarmos errados. O medo de admitir que estamos errados faz com que atribuamos uma excessiva importância à informação que nos diz que estamos certos. Isso acontece mesmo havendo mais sinais que indicam que o mercado definiu de fato uma tendência na direção oposta à nossa posição. Um mercado tendente é uma característica de comportamento do mercado, mas esta distinção pode facilmente tornar-se invisível se estivermos a operar com base no medo. A tendência e a oportunidade para abrir uma posição na direção certa só se tornam evidentes depois de sairmos da posição. Além disso, há oportunidades que são invisíveis para nós, porque não aprendemos a distingui-las. Lembre-se de nossa discussão no capítulo 5 sobre o primeiro gráfico de preços para o qual olhou. Aquilo que ainda não aprendemos é para nós invisível e permanece invisível até as nossas mentes estarem abertas a um intercâmbio de energia. Esta receptividade para receber os sinais do mercado tem em consideração o conhecido e o desconhecido. Por exemplo, construímos uma estrutura mental que nos permite reconhecer um conjunto de variáveis no comportamento do mercado que nos transmitem sinais de compra ou de venda. Esta é uma vantagem que temos e algo que conhecemos. No entanto, o que não sabemos é exatamente como é que o padrão que nossas variáveis identificaram se vai desenvolver. Esta vantagem coloca as possibilidades de sucesso a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, leva-nos a aceitar que não sabemos o resultado de uma qualquer posição em particular. Ao tornarmos-nos receptivos, predispomos-nos conscientemente a descobrir o que irá acontecer a seguir, em vez de estarmos enclausurados no processo mental que faz com que pensemos que já sabemos. Adotar este ponto de vista deixa-nos a mente livre da resistência interna que nos impede de perceber as oportunidades que o mercado disponibiliza. A mente fica aberta para um intercâmbio de energia. Não só aprendemos algo sobre o mercado que antes não sabíamos, como também criamos as condições mais propícias para entrarmos no estado mental adequado. A essência desse estado mental adequado é a mente e o mercado estarem em sincronia. Em resultado disso, sentimos que o mercado está prestes a fazer como se não houvesse separação entre nós e a consciência coletiva de todos os outros traders. Esta é uma zona mental onde fazemos mais do que ler a mente coletiva. Nós ficamos em perfeita harmonia com ela. Se isso lhe parece um pouco estranho, interrogue-se: como é que um bando de pássaros ou um cardume de peixes muda de direção ao mesmo tempo? Tem de haver uma forma deles estarem ligados uns aos outros. Se for possível as pessoas ligarem-se da mesma maneira, então haverá alturas em que a informação daqueles a quem estamos ligados irá fluir até a nossa consciência. Os traders que já conseguiram chegar à consciência coletiva do mercado conseguem antecipar uma mudança de direção, tal como um pássaro num bando ou um peixe num cardume, em que mudam de direção no preciso momento em que todos também mudam. No entanto, criar as condições mentais propícias para experimentar este sincronismo, aparentemente mágico entre o trader e o mercado, não é tarefa fácil. Há 2 obstáculos mentais a ultrapassar. O primeiro é o ponto central deste capítulo. Aprender a manter a sua mente focada no fluxo de oportunidades do momento presente. Para experimentar o sincronismo, a sua mente tem de estar aberta à verdade do mercado, isso é, do ponto de vista do mercado. O segundo obstáculo tem a ver com a divisão do trabalho entre as 2 metades do nosso cérebro. O lado esquerdo é especializado no pensamento racional, o conhecimento que adquirimos. O lado direito é especializado no pensamento criativo. É capaz de gerar uma inspiração, uma intuição, um pressentimento ou uma sensação que normalmente não pode ser explicada a um nível racional.
não pode ser explicada, porque se a informação for realmente de natureza criativa, então é algo que não iríamos saber a um nível racional. Por definição, a criatividade dá origem a algo que previamente não existia. Há um conflito estrutural entre esses dois modos de pensamento, conflito no qual a parte racional e lógica quase sempre ganha, a menos que demos passos específicos para treinar a nossa mente a aceitar a informação criativa e a confiar nela. Sem esse treino, iremos considerar muito difícil agir com base nos nossos pressentimentos, impulsos intuitivos, inspirações ou sensações de saber. Agir de forma adequada sobre algo requer convicção e clareza de intenções, o que mantém as nossas mentes e sentidos focados no objetivo. Se a origem das nossas ações for de natureza criativa e a parte racional da nossa mente não tiver sido devidamente treinada para confiar nela em algum momento, o nosso lado racional irá inundar a nossa consciência com pensamentos contraditórios e bloqueadores. É claro que todos esses pensamentos serão legítimos e razoáveis por natureza, porque virão daquilo que já conhecemos a um nível racional, mas terão um efeito de nos afastar do estado mental adequado. Há poucas coisas na vida mais frustrantes do que reconhecer as possibilidades patentes num pressentimento, intuição ou numa ideia inspirada e não aproveitar esse potencial porque nos convencemos a nós próprios para não o fazer. Compreendo que tudo isto seja demasiado abstrato para implementar numa base prática. Por isso vou explicar, passo a passo, o que significa estar completamente focado no fluxo de oportunidades do momento presente. O meu objetivo é que, quando tiver lido este capítulo e o capítulo 7, compreenda claramente por que o seu sucesso como trader não pode ser alcançado até que tenha desenvolvido uma convicção absoluta e inabalável na incerteza. O primeiro passo para fazer com que a sua mente e o mercado estejam em perfeita sincronia é compreender e aceitar completamente as realidades psicológicas do trading. É nesse passo que começa a maioria das frustrações, desilusões e mistérios associados ao trading. Muito poucas pessoas que decidem fazer trading jamais reservam algum tempo ou despendem esforço para pensarem sobre o que significa ser um trader. A maioria das pessoas que entram no trading pensam que ser trader é sinônimo de ser um bom analista de mercado. Como referi, isso não pode estar mais longe da verdade. Uma boa análise de mercado pode certamente contribuir para o sucesso ao desempenhar um papel de apoio, mas não merece a atenção e a importância que a maioria dos traders erradamente lhe atribui. Por detrás dos padrões comportamentais do mercado, nos quais é tão fácil fixarmos-nos, existem algumas características psicológicas muito próprias. É a natureza destas características psicológicas que determina como alguém precisa de ser para operar eficazmente no ambiente do mercado. Operar eficazmente num ambiente que tem características diferentes daquilo a que estamos habituados exige que façamos alguns ajustes ou mudanças na forma como normalmente pensamos. Por exemplo, se estiver prestes a viajar para um destino exótico, com certos objetivos ou metas para atingir, a primeira coisa que faz será familiarizar-se com as tradições e os costumes locais. Ao fazê-lo, aprende as formas e as áreas em que terá de se adaptar para se integrar com sucesso naquele ambiente. Os traders ignoram frequentemente o fato de poderem ter de se adaptar para se tornarem traders de sucesso. Há duas razões para isto. A primeira é que não é necessária qualquer aptidão para abrir uma posição ganhadora. Para a maioria dos traders, normalmente são precisos anos de sofrimento para conseguirem perceber ou finalmente admitir para si mesmos que para ganhar de forma sustentada é preciso mais do que a capacidade de escolher um trade ganhador ocasional. A segunda razão é que não é preciso deslocar-se para fazer trading. Tudo o que é preciso é ter acesso à internet ou ao telefone. Nem sequer precisamos de nos levantar da cama de manhã. Mesmo os traders da sala de mercado
podem exercer ou interagir com o mercado a partir dos seus ambientes pessoais. Dessa forma, aparentemente, o trading não exige qualquer tipo de adaptação na forma de pensar. Até certa medida, já conhece muitas das características psicológicas acerca da natureza do trading. Mas ter conhecimento ou compreender um princípio, ponto de vista ou ideia não é necessariamente a mesma coisa que aceitar ou convencer-se deles. Quando algo é aceite, deixa de estar em conflito com o nosso ambiente mental. Quando acreditamos em alguma coisa, agimos na convicção de que algo está naturalmente associado a quem somos, sem resistir ou fazer esforço adicional. Ao existir um conflito no nosso ambiente mental, existe em igual medida uma falta de aceitação. Por conseguinte, não é difícil compreender por que é que tão poucas pessoas têm sucesso como traders. As pessoas simplesmente não fazem o trabalho mental necessário para pacificar os muitos conflitos que existem entre aquilo que já aprenderam e em que acreditam e o modo como esses conhecimentos contradizem e funcionam como resistência à implementação dos vários princípios necessários para o sucesso de um trader. Entrar num estado mental sem restrições que seja ideal para o trading e tirar daí proveito requer que esses conflitos estejam completamente resolvidos. A característica mais elementar do mercado: capacidade de se comportar numa combinação quase infinita de formas. O mercado pode fazer praticamente tudo em qualquer momento. Isto parece óbvio, especialmente para alguém que tenha conhecido um mercado com grande volatilidade num dado momento. O problema é que todos nós temos a tendência para tomar esta característica como um dado adquirido, e daí cometermos repetidamente os erros de trading mais básicos. O fato é que se os traders realmente acreditassem que tudo podia acontecer em qualquer momento, haveria consideravelmente menos perdedores e mais ganhadores consistentes. Como é que sabemos que praticamente tudo pode acontecer? É fácil. Tudo o que temos de fazer é dissecar o mercado nas suas componentes mais básicas e perceber como estas operam. A componente mais básica de qualquer mercado são os seus traders. Os traders individuais funcionam como uma força que pressiona os preços, fazendo-os movimentarem para cima ou para baixo mediante as suas ofertas. Por que é que os traders fazem um preço subir, se oferecerem montantes mais altos, ou descer, se oferecerem montantes mais baixos? Para responder esta questão, temos de estabelecer as razões por que as pessoas fazem trading. Há muitas razões e objetivos por detrás da motivação para fazer trading em um determinado momento. No entanto, para efeitos desta explicação, não temos de conhecer todas as razões fundamentais que impelem um trader individual a agir, porque, em última análise, todas irão reduzir-se a uma razão elementar: ganhar dinheiro. Sabemos isto porque só há duas coisas que um trader pode fazer: comprar e vender. E só há dois resultados possíveis para cada trade: ganhar ou perder. Por conseguinte, podemos afirmar que, independentemente das razões por que alguém faz trading, a principal é que todos estão à procura do mesmo resultado: mais-valias. E só há duas formas de criar esses ganhos: comprando em baixa e vendendo em alta, ou vendendo em alta tendo comprado em baixa. Se partimos do princípio de que todas as pessoas querem ganhar dinheiro, só há uma razão para qualquer trader fazer um preço aumentar, oferecendo um preço mais alto: porque acredita que consegue vender o ativo que está a comprar a um preço mais alto no futuro. O mesmo é verdade para o trader que está disposto a vender um ativo a um preço inferior à última cotação e oferece um preço abaixo do mercado, garantindo a venda. Ele faz isso porque acredita que pode voltar a comprar no momento futuro a um preço ainda mais baixo. Se olharmos para o comportamento do mercado como dependente do movimento dos preços, e se o movimento dos preços depender dos traders e das suas ofertas, então podemos dizer que todos os movimentos de preços,
comportamento do mercado, estão associados a expectativas que os traders têm relativamente ao futuro. Para ser mais específico, todos os movimentos de preços dependem daquilo que os traders individualmente acreditam sobre o que está caro e o que está barato num dado momento. A dinâmica subjacente ao comportamento do mercado é bastante simples. Só existem 3 forças principais em qualquer mercado: os traders que acreditam que o preço está baixo, os traders que acreditam que o preço está alto e os traders que estão a observar à espera de decidirem se o preço está alto ou baixo. Tecnicamente, o terceiro grupo constitui uma força potencial. As razões que sustentam a convicção de um trader de que algo está caro ou barato são normalmente irrelevantes, porque a maioria das pessoas que fazem trading agem de uma maneira indisciplinada, desorganizada, fortuita e aleatória. Assim, as suas razões não contribuem em nada para alguém ter um melhor entendimento sobre o que se está a passar num dado momento. Mas compreender o que se passa não é difícil, se lembrar de que todos os movimentos de preços ou a falta deles decorrem do equilíbrio ou desequilíbrio entre 2 forças principais: os traders que acreditam que o preço vai subir e os traders que acreditam que o preço vai descer. Se houver equilíbrio entre os 2 grupos, os preços irão estagnar, pois cada lado irá absorver a força das ações do outro lado. Se houver um desequilíbrio, os preços irão movimentar-se na direção da força maior, ou dos traders que tiveram convicções mais fortes quanto à direção que o preço vai tomar. Gostaria agora que pensasse no que pode impedir que tudo possa acontecer num dado momento no mercado, a não ser os limites impostos pelos próprios supervisores. Não há nada que impeça o preço de uma ação subir ou descer, tanto quanto a vontade de um qualquer trader do mundo, agindo ele, claro, nesse sentido. Assim, a amplitude do comportamento do mercado só é limitada pelas convicções mais extremas, para cima ou para baixo, de qualquer interveniente no mercado. Penso que as implicações são evidentes. É possível haver uma ampla diversidade de movimento no mercado em um determinado momento, tornando praticamente tudo possível. Quando olhamos para o mercado deste ponto de vista, entendemos por que é que um trader que exprime a sua convicção sobre o futuro se torna uma variável de mercado. A um nível individual, isso significa que só é preciso outro trader em qualquer lugar do mundo para contrariar o efeito positivo ou negativo da sua posição. Dito de outra maneira, só é preciso um trader para anular o que o outro trader acreditava estar caro ou barato. É só isso, só um. Eis um exemplo. Há alguns anos, um trader pediu-me ajuda. Era um excelente analista de mercado, de fato um dos melhores que conheci. Mas, após alguns anos de maus resultados em que perdeu todo o seu dinheiro e o de outras pessoas, estava finalmente prestes a admitir que, como trader, deixava muito a desejar. Depois de falar um pouco com ele, detectei que alguns obstáculos psicológicos graves o impediam de ter sucesso. Um dos obstáculos mais preocupantes era que ele achava que sabia tudo, mostrando-se extremamente arrogante, o que o impossibilitava de atingir o grau de flexibilidade mental exigida para fazer trading eficazmente. Não importa o quão bom analista era. Quando veio ter comigo, estava tão desesperado por dinheiro e ajuda que estava disposto a tudo. A primeira sugestão que lhe dei foi que arranjasse um emprego em vez de procurar outro investidor para o financiar, o que acabaria por se tornar outra tentativa fracassada de fazer trading. Poderia, assim, receber um rendimento regular enquanto superava os seus problemas ao mesmo tempo que prestava um bom serviço a alguém. Ele seguiu o meu conselho e encontrou rapidamente emprego como analista técnico numa importante sociedade de corretagem. O seu presidente era um trader com quase 40 anos de experiência nos pitches, onde negociava cereais. Não sabia muito de análise técnica, porque nunca precisou dela para fazer dinheiro em bolsa. Já não transacionava, porque considerava a transição do trading para uma tela algo difícil e, de certo modo, misteriosa. Assim,
pediu à estrela da análise técnica recentemente contratada para se sentar ao seu lado durante uma sessão de bolsa e para lhe ensinar trading técnico. O novo funcionário tinha assim a oportunidade de exibir as suas capacidades a um trader experiente e de sucesso. Um dia, o analista analisava num gráfico as linhas de tendência e tinha projetado grandes pontos de suporte e resistência. O mercado estava a transacionar entre esses dois pontos. Ao explicar ao seu presidente o significado desses pontos, o analista afirmou, nos termos bastante enfáticos, quase absolutos, que se a cotação subir até a resistência, irá parar e inverter, e se descer até o suporte, irá igualmente parar e inverter. Depois explicou que se a cotação descesse até o nível de preços que projetara como suporte, então, segundo seus cálculos, essa seria a mínima do dia. Enquanto permaneciam a assistir à evolução do mercado, as cotações começaram a desenhar uma tendência de descida lenta para o preço que o analista disse que seria o suporte, ou o mínimo do dia. Quando finalmente lá chegou, o presidente olhou para o analista e disse: "É aqui que a cotação deve parar de descer e começar a subir, certo?" O analista respondeu: "Com certeza, este é o mínimo do dia." "Ah, isso é conversa", replicou o presidente. "Olha aqui." E pegou no telefone, ligou para um dos funcionários e disse: "Vendam 2 milhões de alqueires." Passados 30 segundos, o mercado da soja desceu 10 cêntimos por alqueire. O presidente virou-se e olhou para a expressão de choque no rosto do analista. Calmamente perguntou: "Então, onde é que disse que o mercado iria parar?" "Se eu consigo fazer isto, qualquer pessoa consegue." O ponto fundamental é que, da nossa perspectiva individual, enquanto observadores do mercado, tudo pode acontecer e basta um único trader para o fazer. Esta é a realidade dura e fria do trading, que só os melhores traders interiorizam e aceitam sem qualquer conflito interno. Como é que sei isto? Porque só os melhores traders predefinem sustentadamente os seus riscos antes de abrirem uma posição. Só os melhores traders limitam as suas perdas sem reserva ou hesitação, quando o mercado lhes diz que o trade não está a funcionar. E só os melhores traders têm um regime organizado e sistemático, gestão do dinheiro, para encaixar ganhos quando o mercado segue a seu favor. Não predefinir o risco, não limitar as perdas ou não encaixar ganhos são 3 dos erros de trading mais comuns, que normalmente saem caros. Só os melhores traders eliminaram estes erros do seu trading. Em algum ponto das suas carreiras, aprenderam a acreditar indubitavelmente que tudo pode acontecer e a ter sempre em conta o inesperado. Lembre-se que só há 2 forças que fazem os preços de um ativo moverem-se: os traders que acreditam que esse ativo vai valorizar e os traders que acreditam que esse ativo vai desvalorizar. Num dado momento, vamos descobrir quem é que tem a convicção mais forte, ao comparar o mercado nesse momento com o momento anterior. Se houver um padrão reconhecível, esse padrão pode repetir-se, dando-nos um sinal da direção para onde se dirige o mercado. E isto é algo que sabemos. Mas também há muito que não sabemos e que nunca iremos saber, a menos que aprendamos a ler mentes. Por exemplo, sabemos quantos traders estão a observar ou prestes a entrar? Sabemos quantos deles querem comprar e quantos querem vender, ou quantas ações querem comprar ou vender? Então, e os que já abriram as suas posições ao longo do dia? Quantos deles vão mudar de opinião e fechá-las? Quanto tempo ficarão fora do mercado? E quando regressarem ao mercado, qual será o sentido das suas apostas? Estas são variáveis constantes, intermináveis, desconhecidas, escondidas, que estão permanentemente presentes em todos os mercados, sempre. Os melhores traders não se escondem dessas variáveis, fingindo que não existem, e nem tentam analisá-las intelectualmente, ou arranjar uma explicação racional através da análise técnica.
Muito pelo contrário, os melhores traders contam com estas variáveis, incluindo-as como elementos essenciais no seu processo de tomada de decisão. Para o trader comum, apenas o oposto é verdade. Está no trading com a perspectiva de que o que não consegue ver, ouvir ou sentir não existe. Que outra explicação poderia justificar o seu comportamento? Se acreditasse mesmo na existência de todas essas variáveis escondidas com potencial para pressionarem os preços num dado sentido, então também teria que acreditar que cada posição tem um resultado incerto. E se cada posição tem de fato um resultado incerto, então como é que poderia justificar ou convencer-se a si próprio a não predefinir o seu risco, a não reduzir as suas perdas ou não ter uma forma sistemática de encaixar ganhos? Dadas as circunstâncias, não aderir a estes 3 princípios fundamentais é o equivalente a cometer suicídio financeiro e emocional. Como a maioria dos traders não adere a estes princípios, devemos considerar que a sua principal motivação para fazer trading é destruir-se a si mesmo? É certamente possível, mas penso que a porcentagem de traders que querem de forma consciente livrar-se do seu dinheiro ou magoar-se a si mesmo é extremamente reduzida. Então, se o suicídio financeiro não é a razão predominante, o que pode impedir alguém de fazer algo que faz todo sentido? A resposta é muito simples. O trader comum não predefine o seu risco, não reduz as suas perdas e nem realiza ganhos sistematicamente, porque o trader comum não acredita que tal seja necessário. A única razão por que acredita que não é necessário é que acha que já sabe o que vai acontecer a seguir, com base naquilo que observa estar a acontecer agora. Se já sabe, então não há realmente qualquer razão para aderir a estes princípios. Acreditar, partir do princípio, ou pensar que sabe, será a causa de praticamente todos os erros de trading que pode cometer, com exceção daqueles que são resultado de não acreditar que merece o dinheiro. As nossas convicções quanto ao que é verdadeiro e real são forças internas muito poderosas. Controlam todos os aspectos da forma como interagimos com os mercados, desde as nossas percepções, interpretações, decisões, ações, expectativas e pressentimentos sobre os resultados. É extremamente difícil agir no sentido oposto daquilo que acreditamos. Em alguns casos, pode mesmo ser impossível. O trader comum não compreende que precisa de um mecanismo interno, sob a forma de convicções poderosas, que o obriguem a percepcionar o mercado em toda a sua dimensão, com grandes graus de lucidez, e o obriguem a agir adequadamente, dadas as condições psicológicas e a natureza do movimento dos preços. A convicção mais eficaz e funcional que pode adquirir quanto ao trading é que tudo pode acontecer. Para além do fato de ser a verdade, irá funcionar como fundamento sólido para a construção de todas as outras convicções e atitudes que precisa para ser um trader bem-sucedido. Sem essa convicção, a sua mente irá automaticamente fazê-lo hesitar, bloquear ou arranjar uma explicação racional para qualquer sinal que indique que o mercado vai evoluir no sentido contrário ao que pretende. Pelo contrário, se acreditar que tudo é possível, então não há nada para sua mente rejeitar. Como tudo inclui tudo mesmo, a sua convicção irá funcionar como uma força que expande a sua percepção do mercado e vai permitir-lhe aperceber-se dos sinais que podem ter estado invisíveis para ele noutras circunstâncias. No fundo, ficará receptivo, abrindo a sua mente para perceber mais possibilidades existentes no mercado. Mais importante, ao criar a convicção de que tudo pode acontecer, estará a treinar a sua mente para pensar em termos de probabilidades. Este é, de longe, o princípio mais importante e o mais difícil de aprender e integrar nos sistemas mentais.